Bora, gente, nossa aula 3, né? Nossa aula 3, nós vamos falar sobre os modelos assistenciais da saúde, né? O que é isso? O que é um modelo? O nome já está dizendo. O que é um modelo de roupa? É um tipo, uma estrutura de roupa e que você usa conforme o seu gosto, não é? Aqui não é muito diferente, não, só não é a roupa. Mas olha, o modelo assistencial são as formas como a assistência de saúde é organizada. Olha como é simples. Tem um só? Não. Possivelmente, se vocês fossem olhar toda a documentação que nós temos hoje com relação à assistência ao coronavírus, só ela já mudou diversas vezes. Só a assistência que você daria, a forma de prevenção que você daria para o corona, já foi mudada várias vezes. São os protocolos. Então, assim, você não pode ter a mesma forma de ação que é para a tuberculose ser para o coronavírus, que é pela hepatite ser pelo coronavírus. Entendeu? Então, o modelo, cada ação, cada patologia, cada quadro vai ter uma ação diferente, uma assistência diferente. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. Por que ele fala assim, ó, ao longo do tempo? Com certeza, o sarampo, de lá da minha época, com certeza a assistência hoje é diferente. Quando surge assim um surto, todo o esquema vacinal muda. Por quê? Porque está tendo um quadro que foi inesperado. Então, assim, o SUS, a todo instante, alguma coisa nele, as ações estão sendo mudadas e tem que ser. Porque quando a gente lida com ciência, a gente precisa estar preparada para as variações e adaptar conforme. Você tem algo básico, né? Mas você vai perceber que daquele básico podem surgir outras ações. Vamos lá. Vamos dar uma noção geral para a gente entender melhor. No Brasil, ao longo da história, devido às transformações sociais, históricas, políticas, vários modelos assistenciais tiveram ascensão em declínio. Tem que ser. Repare bem, ele diz que no Brasil, ao longo da história, vamos pegar uma coisa bem prática. Olha, antigamente, lá no início do século XX, nós tínhamos homens, mulheres. Para a ciência também só existem esses dois. Só que existem gêneros hoje que não tinha naquela época, como assim, o transexual, o homossexual. São seres que precisam ter ações diferenciadas. Entendeu? Você não pode, vamos supor, uma coisa bem boba, um banheiro. Você não pode ter hoje, por uma questão de respeito, um banheiro para mulher e para homem e o trans vai para onde? Qual dos dois? Entendeu? Hoje você tem que ter um banheiro para homem, outro para mulher e outro para o trans, para o homossexual. Ou seja, gente, o que ele está dizendo aqui, que as transformações, isso cabe na transformação social. Isso cabe na transformação social. Quer ver outra coisa também? Você não pode falar da alimentação do brasileiro, que era antigamente, para hoje. Antigamente você comprava 1 quilo de tomate com R$1. Hoje não. Hoje você tem que dar quase R$10 por 1 quilo de tomate. Então você tem que passar por um processo de adaptação, adaptar a questão alimentar. É dessa forma, dessas transformações, que existem outras, que ele faz. Antigamente, para que você fosse consultado pelo SUS, né, pelo CESAR, pelas secretarias, que eram as secretarias, você simplesmente ia no posto. Hoje você tem que ser regulado pela UPA, né? Você tem que ser regulado para saber para onde é que vão enviar vocês, né? Hoje já existe um centro que recebe a ligação e que vê aonde é que tem a vaga para mandar você, e que todo mundo discute, que todo mundo briga, e isso aí não vai entrar em questão. Mas eu só estou citando como era e como é hoje.
No período da República, em meio às epidemias existentes, como febre amarela, peste, varíola, foram realizadas campanhas contra essas doenças, que, por fim, acabaram se tornando uma política de saúde. Vocês, no filme, passaram muito isso, né? A questão das pestes, das coisas que aconteciam. Então, assim, por conta, é como assim, provavelmente, a partir, eu acredito que do próximo ano, esse ano ainda não, vai haver uma política para o coronavírus. Vai haver uma série de recomendações para ele, como tem para a tuberculose, como tem para a febre amarela, para as pestes naquela época. Hoje a gente quase que não tem tanta, não é? Mas as epidemias, né? Elas acabaram existindo na época, eram tão assim... como é que eu vou dizer? Não se tinha tanto conhecimento naquela época como hoje não tem para o corona. Mas após o conhecimento, o que aconteceu? Traçou-se um protocolo, já tem a vacina, e isso vai acontecer também com o coronavírus, pode ter certeza. Já na década de 30, houve instalação dos centros e postos de saúde. No caso, eu discuto na década de 30, em 1930, os centros de saúde, os postos de saúde para atender algumas demandas específicas da população, como pré-natal, vacinação, infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e hanseníase. Porque, na verdade, gente, os postos de saúde eram como feudos, né? São como feudos. Cada bairro tem seu posto de saúde, tem sua unidade de saúde. E é interessante que tenha, porque são exatamente essas unidades restritas aos bairros, que às vezes acaba até atendendo de outros locais. Mas a intenção cada bairro com uma unidade específica, aquela unidade vai ter conhecimento aprofundado daquela comunidade e a comunidade vai ter um acesso mais rápido, entendeu? Não vai precisar demorar tanto. E aí eu sei que vem algumas críticas, mas aqui, gente, a gente não está para criticar nada. Aqui está para entender. E a gente sabe perfeitamente que as coisas talvez não andem por conta dos gestores, né? Que às vezes são pessoas até que não entendem nada. E a questão de você... da população. A população, ainda hoje, ela não tem um conceito SUS. Ainda não entende a importância do SUS e a importância da própria população. Eu tenho certeza que dentre vocês, muita gente hoje já tem um conceito diferente do SUS, devido à quantidade de informações que vocês estão tendo. Quais são os tipos de modelos assistenciais? Hegemônicos, sanitaristas, médico-assistencial privatista, modelo de atenção gerenciada, modelo de campanhas sanitárias e programas especiais, propostas alternativas, oferta organizada, distritalização, o nome é difícil, ações programáticas da saúde, vigilância de saúde, estratégia de saúde da família. Vamos ver aqui. Vamos aos pouquinhos. Modelo hegemônico. Ou seja, é aquele modelo que vai privilegiar quem vai espontaneamente ao atendimento médico. Seria aquela pessoa que vai em uma clínica ou que vai no posto de saúde só para o médico. Hegemonia. Então, assim, lá atrás, era só isso. Você caía doente e ia para o médico. E aí, o que ia haver? Ia haver o problema e o médico ia medicar, iria curar. E às vezes nem conseguia. Então, assim, o modelo em que o único recurso que se tinha era o recurso médico. Não tinha outros, né? E antigamente era assim. Com o passar do tempo, os modelos foram se modernizando. Esses modelos SUS é bom porque mostra a vocês que o SUS não começou também tão moderno, não. Hoje a gente olha dessa forma. Ele começou como uma escadinha. E à medida em que ele foi vendo bem, o médico sozinho não pode. Outras coisas a gente precisa andar.
A questão da saúde coletiva tem que funcionar. E para funcionar, precisa-se de outras coisas, de outros modelos para interagir, para se juntar. Aí, vamos para o modelo sanitarista. Assim, gente, esses modelos é como se fosse um cientista que vai aperfeiçoando para ver o que dá certo. Quando você tem uma receita de bolo que você quer inventar, você faz e vai, adaptando, vai testando para ver o que dá certo e o que não dá. O que não dá certo sai e o que dá certo você incorpora. O modelo sanitarista é essencialmente constituído de campanhas de saúde, programas especiais e vigilâncias e tem como principais exemplos de sua atividade vacinação, controle de epidemias e erradicação das endemias. Então, veja só, aqui esses comentários eu sempre gosto de colocar para você entender um pouquinho melhor. É como se os programas começassem a funcionar exatamente aí. Vamos pegar a vacina. A vacina você tinha que buscar na marra para conhecer. Eles pensavam que isso iria matar. A partir da hora que a questão epidemiológica, a questão da vigilância sanitária, a questão dos profissionais sanitaristas começaram a explicar a importância da vacina, as pessoas começaram a absorver mais. Então é o seguinte, a vacina é importante, mas se você não sabe para que serve, por que vai me dar, você não tem. Hoje nós temos o recurso de informação, antigamente não. A única informação antigamente que tinha era o rádio e era o jornal. E o jornal só colocava aquilo que interessava ao dono do jornal, que geralmente eram assim, anarquistas, eram pessoas da esquerda, que colocavam, se ele acreditasse na vacina, ele iria promover a administração da vacina. Mas se ele também tivesse dúvida ou não gostasse, ele ia meter o pau. Então, e houve a necessidade de se requisitar outros profissionais que entendessem da questão do micro-organismo, do ciclo do micro-organismo, da doença, como é que surge, das consequências, e a vacina seria uma medicação para evitar aquela doença. Entendeu? Então, assim, por isso que eles dizem assim, é essencialmente constituído de campanhas de saúde. Quantas campanhas nós temos hoje? Antigamente não tinha. Então, vamos supor, se alguém, eu aqui, para administrar a vacina, político, né, naquela época, se eu fosse tomar vacina lá para todo mundo ver, o pessoal ia ver e dizer, poxa, ele é o prefeito, ele é o governador, está tomando a vacina, então vai dar certo mesmo. Se fosse para morrer, ele não ia tomar. Entendeu? Modelo médico assistencial privatista. Ou seja, é um modelo também centrado na demanda espontânea, porém baseada em procedimentos e serviços especializados na clínica, ainda é mais prestigiado na sociedade. Ou seja, é também algo aberto, em que a pessoa vai até a assistência, só que agora já não tem um médico para tudo. Você vai para o ginecologista se você, mulher, tiver algum tipo de problema a nível do aparelho reprodutor, ou se você vai para fazer profilaxia. Você hoje não vai mais no ginecologista para ver a doença, você vai a cada 6 meses, uma vez por ano, pelo menos, para você se prevenir. Você vai para um pneumologista, você vai para um médico clínico, você vai para um psiquiatra, ou seja, agora existe o médico também espontâneo, você vai quando necessita, porém com especialidades definidas, cada qual no seu quadrado, que antigamente não era assim, era o médico para tudo e ainda tinha algo pior, antigamente às vezes não ia nem no médico, o próprio farmacêutico resolvia o problema, hoje não. Modelo de atenção gerenciada está fundamentada a partir da análise de custo, benefício e custo, efetividade e na medicina baseada em evidências. Tem como principais áreas epidemiologia clínica, informática, bioestatística, ou seja, hoje você vai no médico, por exemplo, quando a gente vai no médico,
para que ele lhe encaminhe para algum lugar, o que é que você faz? O exame. Ele não pode mandar você para um oncologista se o resultado dos exames que vocês têm não for para o oncologista. Ele não pode mandar você para o endocrinologista se você não tiver se o seu quadro não for específico para o endocrinologista e fazer os exames. Quando ele fala aqui em custo-benefício, se fosse para mandar você aleatoriamente, veja o paciente não foi pesquisado. Chegou um paciente aqui e não foi pesquisado. Aí ele conta o que está acontecendo. Poxa, doutor, eu estou me sentindo de vez em quando um pouco tonta. Eu estou assim, com uma fome que não para. Eu acho que é verme. Lá vai você gastar dinheiro com remédio de verme. Lá vai você mudar toda, talvez, uma alimentação. Começar a combater as questões higiênicas. E, na verdade, ela é diabética. Quantas pessoas, há algum tempo atrás, morreram porque não detectaram a doença a tempo? A minha avó mesmo, ela morreu de diabetes, só soube isso no dia que ela morreu. No dia. Porque diziam várias coisas. Então, esse custo-benefício, quando você tem algo que você direciona, bem, faz os exames para saber para onde é que eu vou mandar. Isso você está economizando. Muitos médicos, inclusive, tem alguns, vocês vão passar por isso. Tem algumas pessoas que, inclusive, depois que entram na área de saúde, que têm acesso às folhas de requisição, em vez de ir para o médico, para que ele passe a requisição e você volta lá, é outro gasto, você pega a requisição, já faz os exames básicos que ele quer e já leva para ele pronto. Pronto, ele já meio caminho andado você já fez. Então, quando ele fala aqui essa questão do custo-benefício, é por conta disso. Áreas de epidemiologia clínica. Ora, isso se tem muito no interior. Muitas vezes, a própria rotina da área já faz com que, muitas vezes, o recurso dos exames nem precise. Porque os quadros são tão evidentes e são tão frequentes que você já faz um diagnóstico já na certa. Modelos de campanhas sanitárias e programas especiais. Ou seja, são as famosas campanhas, né? Consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças. O que ele está querendo dizer é o seguinte: no momento em que eu sei a questão biológica do agente transmissor, no momento que eu sei a questão epidêmica da minha região, eu posso traçar um modelo, eu posso traçar um programa para aquela região. Entendeu? Então, não há necessidade de você buscar em algum lugar, não. Você tem que ter conhecimento e a gente já falou isso. Você, para fazer saúde pública, você precisa conhecer a área em que você transita, a área que você mora, a área que você trabalha, senão você não consegue fazer nenhum tipo de ação ali. Então, modelo de campanhas sanitárias ou programas especiais vai depender muito das questões daquele local. Aí ele fala aqui, deixa eu falar isso aqui que talvez vocês tenham alguma dúvida. Seus principais aspectos são a administração vertical, com coordenadores ou gerente nacional, estadual, municipal, cujas decisões, normas e informações atravessam instituições, estabelecimentos e serviços de saúde de forma individualizada. Cada setor, vamos supor que a sua casa é a Secretaria de Saúde. Vamos supor que a sua casa é a Secretaria de Saúde e ali dentro tem um setor que é da vigilância epidemiológica. Lá dentro vai ter uma hierarquia em que cada uma vai ter o seu serviço, a sua ação. Então, assim, cada uma vai ter a questão de vigiar, orientar os restaurantes. Eu que vigio, que estou dentro da vigilância epidemiológica com relação aos restaurantes, eu não posso fazer a mesma coisa que os hospitais.
Entendeu? Vai haver um grupo para os restaurantes, outro grupo para os hospitais, outro grupo em supermercados, porque são áreas diferentes. Por isso que ele diz vertical. Cada um vai vendo cada um. Não pode uma mesma pessoa fazer tudo, aí seria horizontal. Ao passo que eu tenho, é como se fosse um andar para cada setor. Seria mais ou menos isso. Propostas alternativas. Prevalecerão as propostas que enfatizam a racionalização, o uso das tecnologias da atenção médica e o gerenciamento eficiente. A principal foi a atenção primária à saúde ou medicina comunitária. Ou seja, gente, o que é uma proposta alternativa? O que é que o governo tem de alternação para poder verificar aquela doença? Repare, quanto está se falando em respirador artificial? Uma tecnologia que hoje está sendo usada, que não tinha antigamente. Vamos para a nossa realidade. Nós estamos hoje fazendo aula remota, online. Até, deixa eu ver, 5 anos atrás, ou até um pouco menos, não se ia pensar nunca que isso iria acontecer. Então, assim, as propostas alternativas são propostas que possam ser trazidas para acrescentar coisas novas, que possam reestruturar. São ações que podem modificar aquele setor. Então, a maior parte dessas propostas é com o objetivo de atender às demandas da população e promover a integralidade da atenção. Quando a gente fala da questão da regulação que a gente critica, a gente só quis, ou a gente o quê? O governo só quis tentar melhorar e conseguiu melhorar as filas, a enchente. Porque, gente, vocês não têm ideia, vocês não são tão velhos assim, não tem ninguém, eu acredito, da minha idade, mas as filas eram monstruosas. Quando se falava em setor público, a gente já pensava ali na Carlos Gomes, onde hoje você tem uma UPA ali. Ali era o INPS, a central do INPS. E as filas iam lá na Castro Alves. Repare que a fila da porta de Irmanduce ainda tem. Mas não era como antigamente, não. Por quê? Antigamente, e lá não termina essa fila, porque vem gente do interior, não tem jeito. Né? O pessoal do interior é meio complicadinho. Mas, na verdade, é como se fosse uma central particular que você pega, liga, diz o que é que está acontecendo, ela vai lhe encaminhar para um determinado local. Então, assim, foi feito como forma de viabilizar um acesso melhor. Eu não sei se vocês viram hoje, trazendo essa realidade, a questão das filas da Caixa Econômica, que hoje já não era tanto. Eles começaram a dinamizar. O que falta, na verdade, gente, é boa vontade, porque a política, na verdade, SUS, ela procura dinamizar. Quer ver uma coisa? Humaniza SUS. É um programa do SUS para tentar fazer com que as pessoas que atendem pelo SUS sejam mais humanos. Vocês não têm ideia o que era antigamente. Deixa eu contar um fato para vocês. Uma certa vez, em um determinado hospital, que ele é particular e tem a parte do SUS, que eu soube, inclusive, que eles tiraram já. Mas eles tinham a parte do SUS. E eu era estágio que eu fazia do auxiliar de enfermagem. E aí, o que acontecia? Chegou uma senhorinha de lenço na cabeça e estava com ela sentou, vamos supor que eu estou aqui e o atendente está do outro lado. E ela começou a falar para o atendente. E ali, a fila que se fazia era na ladeira, né? E ela aí estava falando e a pessoa, vamos supor que sou eu, a pessoa que estou atendendo, estava lá anotando, ela falando e eu anotando, não olhava nem para a cara da criatura. Quando ela se irritou, ela pegou o lenço e tirou o lenço. Quando ela fez tirando o lenço, minha irmã, começou a cair miíase, as larvas da mosca. Ou seja, ela tinha um CA e que já estava dentro do couro cabeludo, cheio de larva. A criatura só fez arrastar a cadeira para trás, com susto. Aí ela começou.
Aí eu não vou me lembrar, porque tem muito tempo isso. Ela questionando que estava ali falando que ela não era cachorro, que não sei o quê, que não sei o quê. Ou seja, você hoje, inclusive, ainda encontra muito médico que baixa a cabeça, ele está falando aí, quando você termina de falar, ele estica a requisição. Então, isso tudo é inadequado, não se admite isso. É por isso que eu sempre falo, tenha cuidado quando você fala sobre o SUS, porque o SUS não é isso. E aí ele implanta um programa do Humaniza SUS para ver se humaniza os humanos. Mais ou menos, conseguiu um pouco, melhorou um pouco, mas oferta organizada compreende as necessidades epidemiológicas identificadas e mantém relações funcionais e programáticas com a demanda espontânea no interior da unidade de saúde. Pronto, se a minha responsabilidade por aquela unidade X, e eu sei que o índice de pessoas ao meu redor tem problemas com pressão alta, eu vou fazer um programa por conta da hipertensão. Como ainda tem programa da hipertensão. Se o índice de pessoas ao meu entorno é usuário de drogas, eu vou fazer a comunidade de adolescente, a comunidade de adultos que fazem uso, vai ser... Por que eu falei adolescente? Porque, o que eu quero com o adolescente é prevenir aqueles que não ainda entraram na droga. E aí eu vou montar um programa, por exemplo, com relação à hepatite, porque a hepatite tem a questão do pérfuro cortante. Então, assim, o que ele está dizendo que essa oferta organizada é que primeiro você vai ver quais são as necessidades da área, e aí você vai programar, você vai fazer uma relação, você vai promover ações de acordo com aquilo que você percebeu, de acordo com as necessidades que você conseguiu detectar, ok? Aí ele fala que, aí é um comentário, o local que se organizar através de oferta organizada atenderá os indivíduos por consulta, pronto atendimento, urgência, emergência. É aquele negócio, muitas vezes você é uma área que é muito pacata, então você tem uma emergência ali, não condiz. Pronto, vai ter emergência, nem toda emergência você tem uma ambulância, vai depender de como acontece ali, entendeu? O que a comunidade precisa, a depender, você monta a oferta, você monta a ação, certo? Tinha eu não me lembro onde foi, em que bairro foi que eu participei de uma ação em que foi pedido para a gente, como alunos na época, que nós fizéssemos informativos sobre DST. Pronto. O que é que tinha lá? O índice de adolescentes grávidas no local era muito alto. O que é que se tinha, então? Distribuição de camisinha, as palestras com a relação da gravidez na adolescência. Nós fizemos os panfletos, fizemos uma feira. Aí você diz assim, poxa, essa questão da camisinha, a gente aqui não tem que discutir muito não, sabe por quê? Que tem pessoas que dizem assim, quando você dá a camisinha, você está incentivando ao sexo. Que você dê ou que você não dê, eles já estão motivados. Então, aí, o que você quer? Você já sabe, já que vai fazer, que faça prevenindo. Entendeu? Porque, na verdade, o que preocupa ali a gente é a gravidez indesejada. São os abortos aleatórios, são as mortes com relação ao aborto clandestino. Então, às vezes, determinadas ações que muita gente aqui fora possa achar que está motivando, não é não. Nós estamos prevenindo. Distritalização. Organização dos serviços a partir de uma rede estruturada, meios de comunicação e integração em um modelo de atenção de base epidemiológica. Eu não sei se vocês vão lembrar que ontem eu falei que cada bairro, a questão da DIRES, cada parte da cidade, cada bairro, em quantidade ou não, às vezes eles pegam 2 bairros próximos e colocam em um distrito só. O que é o distrito? É como se fosse um centro de saúde em que ali vai ter assistências médicas, dentárias e que dali parte a questão da vacinação, os informativos, até cursos tem ali. Então, isso chama os distritos. São estruturas que viabilizam educação sanitária, vigilância epidemiológica,
Você vai ter todo um programa específico, e às vezes é um bairro só. Distrito de Pernambués. Eu acho que ele pega Pernambués e pega um pouco lá de baixo, aí eu não sei dizer a vocês. Mas o que eu quero é que cada distrito, muitas vezes, a depender do tamanho do bairro, ele fica só com aquele bairro ou fica com mais de um nas proximidades. Eu tenho a impressão que aqui Cabula e Pernambués, não tenho certeza. Ações programáticas de saúde, ou seja, é um trabalho, gente, de formiguinha. Né? O nome já tá dizendo, ação de programas, vários programas que são colocados, e a gente já está falando sobre eles várias vezes, em que você é o programa do leite, é o programa de hipertensão, de diabetes, ele é muito prático, tem como é que chama? Um elo entre as pessoas, muito fácil, né? Todo material de comunicação é um material que as pessoas conseguem ler, ouvir e entender. Repare que quando se faz algo a nível de televisão, é algo assim com a linguagem muito fácil, para que as pessoas entendam melhor. Então, são programas direcionados à saúde para o povo. Entendeu? Vigilância de saúde, o nome já está dizendo, essa vigilância, ela tem importância em ver in loco se aquilo que foi programado, se aquilo que foi instituído naquela região, se está sendo efetivamente cumprido. Que aí a gente fala, mas a gente nem sempre vê isso. Tanto vê se a população está agindo, está fazendo, está executando as orientações, mas principalmente se os profissionais daquele distrito, se os profissionais daquela UPA, se os profissionais daquele centro ou daquele posto de saúde estão vigilantes daquela comunidade. Não basta ele sair de branco passando orientação e panfleto. Ele tem que ir sempre para ver se a coisa está acontecendo. Às vezes até, a gente sabe disso, não vai, né? E a coisa só vai ser percebido quando a coisa estoura. E aí, poxa, por que estourou? Por que houve epidemia naquela? O que vocês estão fazendo? Vocês estão indo lá? Estamos. Mentira, não estão coisíssima nenhuma. Né? Então, a função do agente de saúde, a função dele, dos profissionais de uma forma geral, daquela unidade, daquele distrito, é fazer a vigilância local, para ver se as coisas estão andando, para ver se não há necessidade de chamar um órgão superior para vir fazer essa inspeção. Então, é uma proposta que visa problemas de saúde, respostas sociais, correspondência entre níveis de determinação e níveis de intervenção, controle de causas, de riscos e danos, práticas sanitárias, promoção, proteção e assistência. E eles têm mapa. Mapa tem que ser fechado a depender do período, ou diariamente, ou semanalmente, mensalmente, vai depender. Vacina, quando tem campanha, o mapa é fechado todo dia. Quantas pessoas foram vacinadas? A mesma coisa nesse sentido. Quantas pessoas ainda foi detectada a questão do corona? Quantas pessoas têm infectadas? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas já testou positivo? Entendeu? Tudo isso tem que ser, existe um mapa para isso. Tem que acontecer. É por isso que está se falando hoje muito sobre subnotificação. Eles sabem que existe. Você não tem. É a mesma coisa do profissional que vai lá para verificar os sinais vitais do paciente e para ganhar tempo, tentando o paciente que ele pega e repete a pressão do plantão anterior, para não ir lá. E aí você vê o tempo todo 12 por 8, 12 por 8, 12, no caso 120 por 80, 120 por 80, e a criatura nem foi lá para ver. A mesma coisa com as visitas. A mesma coisa é com a confecção desses mapas. Estratégia de saúde da família. Olha, PSF é o Programa de Saúde da Família. É algo antigo, inclusive, né? Antigamente se tinha o médico da família e era fantástico. O médico da família, ele sabia tudo com relação àquela família.
né? E hoje nós temos o programa de atenção à família, em que o médico vai até lá, o enfermeiro vai até lá, a assistência é interessante. Você se aproxima mais daquele cidadão. Você está mais, você com isso, você pode ser mais fidedigno quando você vai traçar metas naquela área. Isso acontece muito no interior, né? Não se visita todo dia, mas as visitas acontecem diariamente nessa ou naquela casa e às vezes até as pessoas ficam tão íntimas que às vezes a pessoa, quando alguém da casa tem algum problema, vai lá chamar o médico, olha, aquilo que o senhor falou já está acontecendo, ele já está se alimentando, ou já está andando a febre. Ou seja, às vezes o próprio pessoal da família vai até o profissional de saúde na instituição para dar um feedback. Então, essa questão da saúde da família é interessante porque você está mais próximo dele. Você consegue detectar o problema de uma forma antecipada. Você consegue, inclusive, traçar sinais de positividade, resposta satisfatória da própria família. Ela se sente importante. Ela acha que você está se preocupando com ela. E lá no interior, se respeita muito o pessoal da área de saúde. Aí o que acontece? Olha, o doutor foi que mandou. Olha, qualquer coisa eu vou dizer ao doutor. Então se respeita. Junto com a questão médica, a questão religiosa, o padre também vai lá e aí junta. Olha a questão do intersetorial. Eles começam juntos, né? O agente de saúde, ou melhor, o agente comunitário, o padre, o médico, o enfermeiro, vira e volta, está lá na casa, vendo como é que as coisas estão acontecendo. Seria tão bom que fosse assim também aqui na zona urbana. Modelos assistenciais e o contexto atual brasileiro. O processo de construção do Sistema Único SUS tem o propósito central de racionalizar formas de financiamento e gestão dos sistemas estaduais e municipais da saúde, a partir de uma proposta de gerar maior autonomia política dos municípios. Veja só, eu não sei se vocês acompanhavam o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que ele falava muito em insumos, de compra de material, que eles tinham essa liberdade para poder pegar o dinheiro que era levado para o Ministério da Saúde e lá eles iriam comprar o que eles julgavam necessário, que antigamente não tinha. Por quê? Como é que o governador daqui, vamos trazer para cá, o governador da Bahia, pode comprar material para o Hospital Espanhol? Ele não sabe o que vai comprar. No entanto, o secretário de saúde do estado, ele sabe o que precisa o Hospital Espanhol, quais são as necessidades, porque ele entende. Ele sabe qual é a prioridade de um hospital, ou até o que aquele hospital está gastando mais. Vamos supor, você tem um hospital como o Couto Maia, os insumos no hospital, as EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, lá o gasto é maior. Claro, EPI em hospital é gasto muito, mas no Couto Maia especificamente, ali vai gastar mais porque ele lida com patologias transmissíveis. Então, o que ele está dizendo aqui, que se houve com o SUS, deu uma independência para o município, para o estado, e ao nível federal, cada qual tem sua parte. A distribuição não é na mão de uma pessoa só, é na mão das secretarias de saúde que faz daquele dinheiro o que ele achar prioridade. Hoje o sistema de saúde brasileiro é uma relação entre os mais diversos modelos assistenciais, com maior vinculação aos modelos hegemônicos, bem como o modelo médico, assistencial privatista, ou seja, o que ele está tentando dizer aqui que dentre esses modelos que a gente está vindo até agora falando, no SUS tem todos eles. Existe uma inter-relação. Não tem modelo aí nenhum que é separado. Na hora de sentar para discutir, senta todo mundo para saber o que é que vai ser feito. Então, não existe um modelo para A, um modelo para B, o modelo é para o SUS. A vigilância da saúde corresponderia assim, a gente já falou, a um modelo assistencial que incorpora e supera os modelos vigentes, sendo assim o modelo aconselhado atualmente pelo Ministério de Saúde, ou seja, vigiar a saúde para não adoecer.
A vigilância corresponderia, assim, a um modelo assistencial que incorpora e supera os modelos vigentes, porque é exatamente essa vigilância que não vai deixar que os modelos atuem na questão da doença. Entendeu? A vigilância à saúde é a prioridade na saúde coletiva. Bem, esse seria o nosso último slide, esse anterior, e aí o texto 1, que eu vou mandar. Vocês vão receber o texto 1, certo? E vão receber também um texto 2. Vou receber os dois, viu? Esse texto 2 eu peguei agora, né? Hoje à tarde, porque eu me deixei passar um pouco, e aí eu fiz um texto mais direto para vocês não se embaraçarem. Qual é a função desses textos? Vocês se aprofundarem na aula. Vocês vão perceber que muita coisa que vocês ouviram aqui está no texto. Então, assim, aqui a gente bota os tópicos para a gente discutir. Lá você tem um texto inteiro em que, inclusive, eu tiro a aula também dali, certo? Então, vocês vão ler. Para quê prova? Para prova, também para prova. Sempre coloque na cabeça que quando eu boto material é para complementar aquilo. Eu não posso fazer com que vocês só ouçam essa aula e acabou. Não é por aí. Quantos de vocês, por questão de trabalho, não tem tempo de estar pesquisando? Então, eu já pego, mastigadinho e já entrego para vocês. Tá bom? Obrigada, viu, gente?